Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Antes, por favor, deixa o joinha, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha e deixa um comentário se você gostar do vídeo. Vamos para a palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 18. Evangelho segundo escreveu São Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Vamos falar um pouquinho sobre a religiosidade. Diz assim a palavra de Deus: disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros, né? Quantas pessoas agem dessa maneira, né? Confia em si mesmo, acham que são melhores, que são justas, né? E desprezam os outros. A Bíblia diz que as nossas obras de justiça são como trapo de imundícia diante de Deus. Então, não podemos nos gloriar nas nossas obras. Devemos gloriar sim na obra que foi feita por Deus lá no Calvário, através de Jesus, né? A obra expiatória de Cristo ali na cruz. Essa obra é que tem valor diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que 2 homens subiram no templo para orar. 2 homens totalmente diferentes, né? Um fariseu e o outro publicano. Um religioso e o outro, vamos dizer assim, que nem tinha religião, mas acreditava na justiça de Deus, tinha humildade, né? E se ele estava ali no templo orando, é porque ele tinha fé, né? Que Deus podia justificar, que Deus podia trabalhar na sua vida. Então a Bíblia vai dizer que esses 2 homens subiram no templo para orar, e a oração do fariseu era totalmente, vamos dizer assim, soberba, né? O fariseu orava desta forma, olha, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Interessante. Ele orava consigo mesmo, não orava a Deus. É uma oração de si para si. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Então ele coloca os demais homens numa classe inferior, uma classe pecadora, e ele se exclui desse meio, né? Ele estava ok, ele estava ótimo, né? Ele estava bem, os demais homens não. Nem ainda como este publicano, aquele publicano que estava ali orando. Ele aqui, além de soberbo, né, de exaltado, ele se coloca como juiz, né? Ele julga as pessoas. E agora ele vai falar das suas obras, né, do seu sacrifício, tudo aquilo que a gente, quando faz, não tem que levar diante de Deus. Ele vai dizer no versículo 12: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Né? A lei dos judeus dizia que os judeus deveriam jejuar 1 vez no ano.
ele ia além, jejuava 2 vezes na semana e dava o dízimo de tudo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo a Deus: tem misericórdia de mim, pecador. Não tinha obras nenhuma para apresentar a Deus, mas ele apresentava ali o seu coração quebrantado e a sua fé viva em Deus, e a certeza de que ele era dependente da graça e a misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto que o fariseu, ele se exalta e apresenta tantas obras, né? E eu não sei nem o que ele estava fazendo ali, porque se ele confiava, né, que ele estava perfeito diante de Deus, o que ele estava pedindo? Por que ele estava orando? Mas este publicano, né? Publicano, para quem não sabe, era cobrador de impostos na época, né? Na época de Jesus, é uma pessoa que trabalhava para o governo, né, romano, cobrando impostos dos judeus. E muitos deles trapaceavam, eram tidos como homens que enganavam o povo, né? Muitos deles faziam isso. Então eles eram uma classe odiada. Os publicanos eram uma classe odiada pelo povo. Mas este, né, publicano, ele vai diante de Deus reconhecendo a sua miséria, reconhecendo o seu pecado. E é isso que nós temos que fazer diante de Deus, né? É reconhecer que Ele é santo, Ele é Senhor, Ele é perfeito, e nós precisamos da sua graça e misericórdia, do seu perdão. E jamais chegar diante de Deus com exaltação. Jamais chegar diante de Deus confiando nas nossas obras. Nós devemos chegar diante de Deus confiando na misericórdia e na bondade e no sacrifício que foi feito lá na cruz por cada um de nós, né? Nós confiamos na obra que Cristo realizou e não nas nossas obras para a salvação e a justificação. Porque a obra de Cristo foi perfeita. A obra que Deus realizou através de Cristo ali no Calvário foi perfeita. E é com essa obra, é confiando nesta obra de justiça, que nós chegamos com ousadia diante de Deus para alcançar misericórdia. Então a oração do publicano era simples. Pedia misericórdia, né? Não queria nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, reconhecendo que era pecador e que precisava da misericórdia de Deus. Jesus vai dizer assim: olha, digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, foi justificado por Deus, e não aquele fariseu, né? Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Que lição maravilhosa, né? Que palavra maravilhosa. Os que se exaltam são humilhados, e os que se humilham serão exaltados por Deus. Que nós possamos ter esse coração dependente de Deus e reconhecer que diante de Deus não se exalta. Diante de Deus não se mostra obras, né, para impressionar Deus. Deus não se impressiona com nada, nem com palavras, nem com atitude, com nada, né? Deus não. Por quê? Porque Deus é o Deus que sonda os corações. Ele sabe da intenção do nosso coração. Por isso Ele é onisciente. Então a nossa motivação é que vale.
né? Deus olha para a nossa motivação. Qual era a motivação do fariseu? Se gloriar, receber aplauso, receber glória do homem, né? E até mesmo se exaltar diante de Deus. Como que alguém pode se exaltar diante de Deus? Diante de Deus, todos devem se humilhar, né? Todos devem se curvar, reconhecendo a grandeza e o poder de Deus. Amém? Que essa palavra ela possa produzir no seu coração humildade, né? Porque Jesus é humilde, né? Jesus é humilde. E Jesus abate o soberbo, Deus abate o soberbo, mas a sua graça é para os humildes. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ou seja, aprendei comigo. Sou manso e humilde de coração. Fazendo isso, encontrareis descanso para as vossas almas. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então vamos aprender com essa passagem que nós devemos chegar diante de Deus com um coração humilde, quebrantado e reconhecendo que nós somos pequenos, falhos e precisamos do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. E jamais nos gloriar das nossas obras diante de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra fique gravada no seu coração. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. Mande esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga, para o seu parente, tá bom? E Deus vai falar ao coração de cada um deles. Deus abençoe, fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Um abraço.